Fala aí, amigos do canal, tudo jóia com vocês? Pessoal, um amigo do canal perguntou como é que faz a ligação desse inversor on-grid limiter aí, né? Então, como eu vendi o meu aqui, então eu vou mostrar para vocês aqui no site do AliExpress aqui, ó, que tem todas as informações do inversor. Vou mostrar como é que eu faço aqui um demonstrativo, como é que você vai fazer a ligação dele. Então aqui, vamos começar aqui pelos painéis, ó. Eu prefiro trabalhar sempre nesse primeiro modelo aqui, ó, tá, pessoal? Trabalhar em série e paralelo. Então, seja, primeiro eu vou ligar aqui os dois painéis aqui, ó, tudo em série, né? Positivo com negativo. Vou estar aumentando a voltagem. Então, seja, se o equipamento trabalha com a voltagem maior, ele aquece menos, que ele passa menos corrente. Então, ou seja, a voltagem maior diminui a corrente. Já essa forma aqui é tudo em paralelo, ó. Tudo, cada painel individualizado. Então, ou seja, aqui a voltagem aqui, vamos dizer que esses painéis, aqui os painéis estão com a voltagem baixa, né? Em média dos 30, 40 volts por cada painel, só que a amperagem ela vai se somar. Então aqui ela aquece muito o inversor. Então, na minha opinião, é recomendável aí que trabalhe quanto mais a voltagem maior é melhor para o equipamento, né? Que ele trabalha mais frio. Para vocês terem noção, esses inversores on-grid, geralmente eles trabalham na voltagem de 500 volts a 1000 volts. De voltagem maior ele aquece menos. Então, como esse inversor aqui, ó, esse inversor ele tem a entrada de 22 volts a 65 volts. Esse seria o primeiro modelo. E o segundo modelo, se não me engano, ele é de 45 a 90 volts. Então, para quem quer trabalhar esse inversor com bateria, ideal que pegue o de 22 volts a 60 volts, certo? Porque vai ser fácil de você achar controlador aí, né, de 24 volts. Já o de 45 e 90 volts aqui, ó, que é o segundo modelo do inversor, já vai ficar mais complicado você já achar controlador de carga para as baterias. Então esse de 45 volts a 90, vai ser ideal você. Ele é melhor, que ela aquece menos, só que não tem como você estar utilizando aí a bateria, né? Para você carregar uma bateria 45 volts, dá muito trabalho de você achar esse controlador para você carregar suas baterias em 45 volts. Só que danifica o seu equipamento, ele trabalha mais frio, com a voltagem maior. Então vamos dizer que vamos dizer que aqui você tem um inversor aqui de 22 volts, né? A mesma voltagem do meu. Você tem um inversor de 22 volts a 65 volts. 65 ou 64 volts, não me recordo bem agora. Porém, então vamos trabalhar nesse. Recomendo vocês que vocês liguem ele em série, né, e paralelo. Ligaria dessa forma aqui, ó. Você tem 4 painéis, então você pega os dois primeiros painéis, você vai ligar o negativo, né? E aqui é o positivo. Vai ligar o positivo com o negativo do outro painel. Então aí aqui essa outra ponta seria o positivo, ó, certo? Então aqui é negativo e aqui é positivo. Entra negativo, interliga no outro painel com o outro positivo. Aí ele vai estar aumentando a voltagem. Então essa é uma ligação em série. Aí aqui são 4 painéis. É muito simples aqui. Você pega esse demonstrativo aqui, ó, liga com cuidado, né? Dá uma estudada antes, quem não tem conhecimento da área aí. Então, feito isso, já as ligações você ligou aí os seus painéis no seu inversor. Então ele ficou dessa forma aqui. Então hoje aqui não vou me aprofundar muito sobre ligação de série ou paralelo, não, para não ficar muito comprido o vídeo, mas peço a vocês que dão uma pesquisada aí como é que faz ligação de série ou paralelo. Feito isso, o inversor está conectado nos painéis. Então esse aqui, pessoal, que é o probleminha agora aqui, que muitos têm muita dúvida, o sensor. Então vocês vão ver aqui, ó, na foto do inversor, você vai ligar o seu sensor nessa opção aqui, ó. Tem a externa, né? E tem a interna.
Então você vai ligar nessa opção que está pedindo aqui, ó, interna, né? Que o limitador é dentro dele. Porque tem uns que o limitador é na parte de fora. Então você vai conectar nessa opção aqui o seu sensor. Você vai plugar nessa entrada aqui, correto, né? Porque tem uns inversor que o limitador dele é pro lado de fora, então você teria que colocar externa. Então, feito isso, olha só aqui o cabo do seu sensor. Olha aqui, ó. Saiu aqui. Você vai ligar o seu sensor na sua fase. No meu caso aqui, a minha energia, o 110 aqui seria um neutro e uma fase. Já o 220 seria duas fases, certo? Então, no meu caso aqui, eu utilizei sempre o meu inversor no 110. Então, o que eu fazia? Eu peguei todo o meu consumo da minha casa, como vocês podem ver aqui, ó, os equipamentos que eu mais tenho consumo na casa, eu fiz uma modificação no meu quadro de comando. Então, eu já sei, como eu montei aqui o meu quadro, eu sei qual fio é de cada tomada. Então aqui, ó, eu peguei exemplo da máquina que a gente consome muito, da televisão, né, que é o dia todo ligado, que nem um exemplo aqui a cozinha, né, os equipamentos da cozinha, 110 que eu mais utilizo, eu coloco tudo nessa fase. Então os equipamentos que você mais você tem consumo aí em 110, no meu caso, né, que nós estamos falando aqui ligar em 127 volts, né. Vamos dizer que o seu equipamento é de 127 volts. Então o que acontece? Eu vou ligar tudo nessa fase, ó, tudo nessa fase. E nessa fase eu vou colocar o sensor aqui. Por quê? Porque quando meus equipamentos puxar a carga, o sensor vai fazer a leitura aqui, ó. Ele vai fazer a leitura e vai injetar, né, a energia nessa fase aqui, ó. Certo? Isso nós estamos falando de 127 volts. Então você vai ter mais performance aí na injeção de energia aí para sua casa. Já em 220 não tem tanta necessidade de você ficar controlando qual fio da sua residência aí. Já em 110 aqui no meu caso é ideal que você faça isso. Ó. Se a sua energia é em 110 é melhor você ver qual fase que é dos seus equipamentos que você tem mais consumo, que você vai colocar o sensor nesse fio, nessa fase. Só tem esse problema de você se atentar com o fio a fases quando é em 110 aí, que é um neutro e uma fase. Então, pessoal, é muito simples você ligar ele, ó. Muito simples mesmo. Ligou lá os painéis, né? No meu caso aqui foi tudo, era 4 painéis, era 2 painéis em série, interligado em paralelo com outros 2 painéis em série, né? Igual o desenho que eu mostrei para vocês aqui embaixo. Pessoal, após você ter instalado aí o seu inversor corretamente, ligou na tomada, ligou os painéis certinho, fez a instalação do sensor dele, o próximo passo você vai fazer a configuração do limitador. Se você não configurar o limitador, nessa configuração você vai no desenho da engrenagem, você vai entrar, você vai abrir essa tela aqui. Então, primeira coisa, se você não selecionar isso aqui, o limitador ele vai ficar injetando na rede da concessionária, porque o limitador vai estar desativado, certo? Então você vai ter que selecionar o limitador aqui. Segundo passo, você tem que selecionar aqui o limitador interno, tá? Você seleciona essas duas opções aqui. E terceiro passo, se você quiser deixar o seu inversor com a luz, com o LEDzinho, o display dele ligado, você deixa selecionado essa opção aqui, ó, tá? Então, feito isso, é só você clicar no botão de sair, ele vai pedir para salvar, você salva e o seu inversor está configurado aí para você estar injetando só dentro da sua residência. Agora, para você que quer utilizar esse inversor utilizando baterias, você vai ter que selecionar essa opção ou essa daqui, ó. Uma das duas opções. Essa primeira opção, você vai limitar o seu inversor em amperagem, em ampere. E a segunda opção, você vai limitar ele em watts de potência. No meu caso, com a experiência que eu tive com ele, eu prefiro essa segunda opção aqui, ó, certo? Você vem aqui, seleciona esse menuzinho aqui, ele vai ativar. Para você que vai trabalhar com bateria, você vai ter que alterar isso aqui, ó. Você vai ter que colocar 24 volts.
quando ele dá 24 volts, ele vai desativar, certo? Ele vai estar desativando e ele só volta a funcionar, a injetar energia quando você configurar também isso aqui, ó. Você vai ter que configurar o reboot dele. Essa opção aqui, ó. Essa opção que eu aconselho vocês, no caso aí é ideal colocar aí pelo menos uns 24 volts e meio, 25 volts e meio. Por quê? Porque você vai descarregar até os 24 volts, que é essa opção aqui que você selecionou, né? Você vai descarregar até os 24 volts, você vem e configura aqui a 24 volts, certo? E o reboot ele só vai ativar quando ele chegar na voltagem. Então é ideal que você deixa lá 25 volts, 24 volts e meio, que vocês acharem necessário. Porque quando ele chegar na voltagem de 25 volts, ele já deu uma carga legal na bateria. Aí ele começa a injetar de novo. Se você deixar aqui em 24 volts, suas baterias não vai carregar, tá? Se você deixar configurado aqui em 24 volts. Aqui você pode deixar 24,5, tá, pessoal? Para não estar descarregando a bateria toda. Então, o ideal é que você vai a critério de cada um. Tem gente que gosta de deixar aí 24,5 até 25 para não estar danificando as baterias. Beleza? Então, falei aqui um pouquinho do você configurar em watts de potência, que é a minha preferida, que eu utilizava no meu inversor. E a segunda é a mesma coisa. Se você não quer utilizar essa opção aqui, você pode selecionar essa daqui, ó. A partir do momento que você seleciona essa, o mesmo sistema, você está usando com bateria, você vem aqui e coloca a voltagem que você quer que ele para de injetar, né? No caso aqui 24 volts seria o mínimo, para não danificar as baterias. O mínimo, se você quiser deixar com 25 volts, melhor ainda. Você vai evitar de estar danificando suas baterias, para não ter aquela descarga profunda. E a amperagem aqui você pode deixar o máximo, tá? Eu sempre deixava o máximo aqui. Qualquer uma dessas opções, tanto amperagem ou em watts de potência, eu sempre deixava o máximo. Então, esse aqui significa que é o máximo que ele vai estar injetando. Se você diminuir essas configuração aqui, ó, essa configuração ou essa daqui, significa que é o máximo que ele vai estar injetando no momento. Beleza? Pessoal, muito importante quando configurar. Não esqueça, vou falar novamente. Vocês têm que colocar o reboot aqui, ó. Não deixem 22 volts, porque ele vai desligar e assim que dá 22 volts ele vai ativar de novo. Então suas baterias não carregam, você vai estar danificando suas baterias, tá? Ideal que vocês deixem aqui com 25 volts, 26 volts, daí para diante, tá? Para você estar protegendo aí as suas baterias. E é isso aí, pessoal. É muito simples, certo? Vou repassar de novo para vocês como é que ficou aqui, ó. Então, para você instalou o inversor todinho, você vai selecionar essa opção. Segunda, essa opção de baixo aqui, ó, tá? Seu inversor já está funcionando, beleza? Quer que o display fique ligado? Deixa selecionada essa opção. Terceiro, você quer trabalhar com bateria no seu inversor? Você pode selecionar essa primeira opção, que ele vai limitar em ampere, né? Ou você pode selecionar essa última opção aqui, que ele vai estar limitando aí o máximo que ele vai injetar em watts de potência, certo? Aí não pode esquecer, para quem vai usar com bateria, não esquece de configurar aqui o reboot dele. Deixa aí, o ideal é que você deixe pelo menos com o mínimo aí 25 volts, tá, pessoal? Para proteger suas baterias. E é isso aí, pessoal. A configuração do nosso inversor é basicamente isso. É só esses detalhinhos aí. Não tem muita coisa a configurar. É só você ligou os painéis lá diretão, né? Tanto em série ou em paralelo. Vocês têm que observar, falando dos painéis, vocês têm que ver a voltagem do seu inversor. Se o seu inversor até 65 volts, você não pode ultrapassar essa voltagem, tá? Fica atento a esse detalhe aí. Mesma coisa, se o seu inversor é de 45 a 90 volts, você não ultrapassa essa voltagem de 90 volts, porque senão ele vai estar queimando, tá? Quando os painéis estão abaixo dessa voltagem, ele nem funciona, tá? O de 22 volts a 65, se ele estiver dentro dessa voltagem, ele vai estar funcionando. Fora disso, ele não funciona. Agora, se você colocar os painéis aí acima de 65, você vai danificar o seu inversor. Quando vocês forem comprar, se atenta a esse detalhe, tá? O inversor de 1000 watts,
vou mostrar aqui, ó, no site AliExpress. Já vou deixar embaixo nos comentários aí um link aí para facilitar para você aí desse inversor aqui, ó. Você vem aqui, ó, entrou no site, né? Seleciona aqui o inversor. Olha só as opções. Tem de 25 a 60 volts, né? Na verdade são 65, ou de 45 a 90 volts de entrada de painéis. E aqui, ó, ele é bivolts, ó, ele é de 95 volts a 65. No caso, você vai selecionar essas opções, né? Coloca aqui China e partir para a compra. O de 1000 watts, como eu falei para vocês, ele é bivolts. O de 2000 watts de potência, ele só é 220. Olha ele aqui, ó, 2000 watts. Se você selecionar ele aqui, ó, tá vendo? Ele é só 220 watts de saída, tá? Então, se o seu sistema é todo em 110 aí, seus aparelhos, então para mim eu acho que não é viável adquirir esse de 2000, tá? Porque ele só trabalha em 220 volts. Dá uma conferida no link que eu vou deixar nos comentários aí, dá uma pesquisada aí no AliExpress aí, fica à vontade, boas compras, quem tem vontade de comprar. E vou mostrar para vocês também a diferença aqui para quem quer comprar aqui no Brasil. Vou entrar aqui no Mercado Livre aqui, ó, para vocês terem a noção de preço. Quando você vai importar ele, você tem que ficar atento, geralmente vai ser taxado. Olha aqui, ó, inversor limiter, tá? 1000 watts, para vocês verem a diferença de preço aqui do Mercado Livre. Então vocês têm que deixar preparado aí Então vocês têm que preparar que geralmente vai ser taxado. Eu já adquiri 4 inversores aí, importei 4 inversores, um deles não foi taxado. Recomendo a você que pede para o vendedor declarar abaixo de 100 dólares, tá? Caso vocês queiram comprar aqui no Brasil, tem aqui no Mercado Livre, ó, 2.965, tá? O mais em conta que eu estou vendo aqui. Então a diferença aqui, ó, de você importar, você já pode preparar aí a média aí de 60%. Pode ser que eles pode ser taxado menos, ou às vezes você pode ter sorte de não ser taxado, tá? Já aconteceu comigo de eu importar e não ser taxado. E é isso aí. Compartilhe o vídeo aí, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários aí. Assim que tiver tempo nós vamos estar respondendo a todos vocês. Beleza? Um forte abraço, fui, tchau, obrigado.